Ok, seja bem-vindo. Vamos hoje ao nosso capítulo 8 do livro de Daniel. Se você perdeu domingo passado a última reflexão, capítulo 7, eu julgo para você importantíssimo o capítulo 7, para você ter uma ideia de tudo aquilo que vamos falar no capítulo 8. O que acontece, minha gente? Cada capítulo que passa, alguns diriam assim, a coisa fica pior. De interpretação fica mais difícil, é fato, mas a coisa fica melhor. Por isso que eu falei, muitas vezes, pregadores, pastores e professores vão de alguma forma pular a segunda parte do livro de Daniel, que é do 7 ao 12. Mas há uma preciosidade muito grande para nós nesses capítulos, principalmente no tempo que nós vivemos. Então, hoje, pega a sua Bíblia na sua casa aí, onde você estiver. Sabemos que essa reflexão fica na história aí, é pós-pandemia. Mas hoje, capítulo 8 de Daniel, se você vai abrir aí a sua Bíblia, pegar o seu celular, faça isso. E eu vou te dar um panorama bíblico do que faremos ou que leremos no capítulo 8. Bom, há uma coisa que é notória no capítulo 8, eu diria, por que não? Essa segunda parte do livro de Daniel é a importância de nós aprendermos a palavra de Deus. Minha gente, nós não podemos viver nossa vida baseado em ler a Bíblia como se fosse uma caixinha de promessa, em pegarmos versículos que nos interessam ou irmos a aqueles textos que já estão de alguma forma relatados, declarados o seu significado e leitura de pronto, então, podemos então ter uma ideia do que é e viver à luz disso. Não, precisamos aprender a palavra de Deus, sabe? Precisamos investigar a palavra de Deus, precisamos de revelação sobre a palavra de Deus. E você percebe que nessas visões que Nabucodonosor teve, Daniel foi revelar, mas na visão do capítulo 7 anterior que lemos, quando Daniel tem um sonho que tão perturbado passam a ser visões, ele não entende isso. E não entender, assim, preciso que alguém me ajude a interpretar. Diz que um anjo vem interpretá-lo. No capítulo 8 não é muito diferente. O que eu entendo, sabe, é o desejo de Deus de nos ajudar a entendermos, a interpretarmos, a lermos as Escrituras. Eu diria que Deus quer que você aprenda a Bíblia. Deus não quer que você viva de paginações de versículos soltos. Por isso que eu tenho o prazer de ensinar na nossa comunidade de fé, como fazemos com Daniel aqui, versículo por versículo, do capítulo 1 ao 12, versículo por versículo. É isso que Deus quer que nós façamos. E Deus faz conosco melhor do que fez com Daniel. Se vamos ver aqui no 8 e no 7, aonde Deus envia um mensageiro, um anjo, para interpretar para Daniel, a nós, Deus não faz o mesmo, Deus faz melhor. Porque se para Daniel enviou um anjo, a nós ele enviou o Espírito Santo. E toda vez que você quiser aprender da palavra de Deus, saiba que ao ler você pode orar e Deus terá um prazer em ajudar você a entender com a pessoa do Espírito Santo. Algumas coisas a observar antes de nós lermos, mas deixa aberto essa Bíblia em Daniel 8. Daniel 8 já tem uma migração, uma mudança literária em relação ao seu idioma. A Daniel 8 muda do aramaico em sua escrita para o escrito grego, e você já vai entender o porquê. Assim como falamos, Daniel 7 tem 58 menções no Novo Testamento, Daniel 8 tem 8 menções no Novo Testamento, e 6 dessas 8 só em Apocalipse. E Daniel, capítulo 8, vai cobrir aproximadamente 200 anos da história. Daniel, capítulo 8, cobre 200 anos da história, que está entre o ano 350 a 164 antes de Cristo. E, por último, de forma introdutória, veremos aqui repetição de alguns símbolos que nós analisamos no capítulo 7. E o principal deles é o chifre. E falamos que o chifre, a interpretação que nós temos no capítulo 7, é que o chifre representa reis e reinos, poder. Um exemplo que eu poderia dar para você hoje aqui, não sei se você tem em casa um pet, um animal, mas eu creio que dificilmente você vai ter um pet com chifre, né? O animal com chifre tem essa ideia de poder. O chifre no animal é como se fosse uma arma. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que nós tivéssemos uma disputa, certo? De terreno, uma disputa por uma fêmea, por exemplo, se for um animal macho, onde animais que têm chifres vão fazer aquela colisão de cabeça frente a frente, que nada mais é do que uma disputa de poder. Então adivinha, vamos supor que eu colocasse um animal com chifre. Vamos pensar em um animal com chifre. Pensa aí,
Pensou em unicórnio? Não, unicórnio não é animal, tá bom? Unicórnio é um mito, é algo que não existe, tá? Então, vamos supor que você pensou aí num bode, numa cabra, num touro, algo com chifre. Agora, imagine um animal com chifre tendo uma colisão frontal, cabeça, com outro animal que não tem chifre. Então, imagine, por exemplo, um touro com um cachorro. Quem ganha? O touro. Imagine um bode, um grande chifre, contra um carneiro, ou contra uma ovelha, ou contra o seu gato. Adivinha quem ganha? Um bode. Eu creio que você não tem um bode na sua casa, mas um bode com um gato, o bode ganha. Então, o chifre na Bíblia, num animal, nesse lado profético, é para falar que esse chifre fala sobre poderio, armamento, reis e reinos. Então, esse é o significado do chifre nos animais da visão de Daniel. E outra coisa que eu observei que semana passada é que, do capítulo 7, aqui também nos parece a mesma coisa. As visões vão usar animais não pets, não domésticos, mas selvagens. Que é para dar uma ideia que nesses animais que se levantam, que Daniel vê, são animais incontroláveis em relação a nós humanos. Fala sobre animais perigosos. Fala sobre algo perigoso, ou seja, um poder perigoso, um reino perigoso. Por quê? Porque por trás deles está o reino falsificado do diabo, então são animais ferozes e perigosos. Dito isso, vamos hoje à leitura. Eu quero hoje fazer diferente com você. Você vai perceber que hoje eu vou fazer os versículos em grupos específicos. Eu não vou ler do versículo 1 ao 27 na ordem. Vou fazer por grupos. Por quê? Para que fique melhor a interpretação de cada animal, de cada símbolo, de cada reino, de cada rei. Mas fique tranquilo, vamos correr versículo por versículo como temos feito. Então o tema que eu tenho hoje para você é um atrevimento meu, que eu diria que o capítulo 8 de Daniel é o capítulo profético mais surpreendente da Bíblia. Vale dizer a você aqui que 20% da Bíblia é profecia. 20% da Bíblia são textos e livros, histórias proféticas. Então vamos ao texto em Daniel, capítulo 8, versículo 1 ao 4. Aonde Daniel vai dizer que tem uma visão. Essa sua visão é a visão da Pérsia, o que nós já falamos um pouco no domingo passado. No terceiro ano do reinado de Belsazar. Quem é Belsazar? Aquele neto de Nabucodonosor. Eu, Daniel, tive outra visão, ou seja, comparado ao capítulo 7. Depois da primeira, na minha visão, eu me vi na cidade de Suzã, na província de Elão. Na visão, eu estava junto ao canal de Ulai. Vou voltar aqui rapidamente. Daniel vai dizer assim: eu me vi na cidade de Suzã. O que é a cidade de Suzã? Cidade de Suzã é aquela cidade que praticamente vai virar quase que uma capital grega futuramente, ou persa a princípio. A cidade de Suzã, se você for ler o livro de Esther, capítulo 1, é a cidade aonde Esther mora. Se você for ler Neemias, é a cidade aonde Neemias vai trabalhar para reconstruir os muros de Jerusalém. Então, ou seja, Daniel, em sua visão, já se vê em um lugar distante de onde está, na Babilônia, o qual os Medo Persas acabaram de conquistar. Daniel tem uma visão futura. O capítulo 8, assim como o 7, é sobre o futuro. Então continua. Olhei para cima e diante de mim, junto ao canal, estava um carneiro. Seus 2 chifres eram compridos, ou seja, tem 2 chifres. Um mais comprido do que o outro. Mas o mais comprido cresceu depois do outro. Observei o carneiro enquanto ele avançava para o oeste, para o norte e para o sul. Nenhum animal conseguia resistir-lhe e ninguém podia livrar-se do seu poder. Ele fazia o que bem queria e foi ficando cada vez maior. Qual é a visão que Daniel tem aqui? Ele fala que tem um carneiro com 2 chifres, um maior do que o outro. O que esse carneiro significa? Ele tem uma visão do reino da Pérsia, ou seja, dos Medo-Persas. Cada chifre, aqui sabemos que a Pérsia é um poder, é um governo, e hoje você quando estuda na faculdade e te dão aula de história, eles sempre vão falar sobre a Pérsia, mas poucos falam que a Pérsia começou com uma fusão de 2 governos, os Medos e os Persas. O que acontece é que os Medos eram um governo, ou um povo, ou um grupo menor do que os persas.
por isso um chifre maior do que o outro. E era um governo o qual ninguém podia segurar. E falamos no domingo passado que esse governo é o governo que Deus usou para desbancar o reinado de Belsazar, para desbancar o governo babilônico, para então tomar a Babilônia em seu poder. Quando olhamos a visão, nós temos esse entendimento do carneiro com 2 chifres, lembrando que falamos no capítulo 7 desse urso que tinha um lado maior do que o outro porque foi puxado. Então a mesma visão de Daniel essa visão é sobre o Império Medo-Persa. Agora eu vou pular do versículo 4 ao versículo 15, que é sobre a interpretação dessa visão. Enquanto eu, Daniel, observava a visão e tentava entendê-la, diante de mim apareceu um ser que parecia homem. E eu ouvi a voz de um homem que vinha de Ulai. Gabriel, dê a esse homem o significado da visão. Daniel, ele tem uma visão, mas ele não entende. Já percebeu como muitas vezes você lê a Bíblia, você lê a palavra de Deus, você fala assim, Deus, posso ser sincero, eu não entendi o que está escrito. Daniel é um homem que interpretava sonhos, mas quando está diante de uma revelação futura de Deus, ele não sabe o que significa. Então temos aqui 2 personagens. Um deles é um chamado Gabriel, ou seja, aqui Deus envia um anjo. Na Bíblia nós temos 2 anjos praticamente nomeados, Gabriel e Miguel. Deus envia o anjo Gabriel para dar a interpretação sobre o que seria Pérsia para Daniel. Lembrar, gente, nós estamos já há 2.500 anos depois desse evento. Esse evento de Daniel é praticamente 500, 600 anos antes de Cristo. Nós estamos há 2.000 e alguns anos depois de Cristo. Nós temos esses escritos à nossa disposição e muitas vezes lemos e não entendemos. Daniel está tendo revelações de coisas muito futuras, de alguns séculos adiante e de coisas que nem mesmo aconteceram. E Deus ama tanto, Deus quer tanto que nós tenhamos a revelação correta da palavra de Deus, que ele envia anjo como Gabriel para dar a interpretação a Daniel. E aqui na cena há 2 pessoas, há um anjo, mas diz, um homem que vinha de Ulai disse para Gabriel, dê a esse homem significado, ou seja, além de termos um anjo enviado por alguém para dar a Daniel a interpretação, entendemos aqui que é o próprio Cristo que envia Gabriel para ajudar a Daniel com a interpretação. Ou seja, ainda hoje, Deus faz e fez melhor por você e por mim. Deus nos deu o Espírito Santo, que vai nos ajudar a interpretar a Bíblia, a ler a Bíblia, a entender a Bíblia. Então, sempre que você ler a Bíblia, ore e peça a Deus, me ajude a interpretar, porque disso depende a interpretação correta dos textos sagrados. E continua dizendo, quando ele se aproximou de mim, fiquei aterrorizado e caí prostrado. E ele me disse, filho do homem, saiba que a visão refere-se aos tempos do fim. Então aqui, Gabriel fala para Daniel, o que você está vendo é referente aos tempos do fim, ou seja, é sobre o futuro. Ele continua, enquanto ele falava comigo, caí prostrado, rosto em terra e perdi os sentidos. Então ele tocou em mim e me pôs de pé e disse, vou contar-lhe o que acontecerá depois do tempo da ira, pois a visão se refere ao tempo do fim. Ele termina dizendo, o carneiro de 2 chifres que você viu representa os reis da Média e da Pérsia, ou seja, como já falamos na visão, Gabriel para Daniel, o carneiro que você viu com 2 chifres representa o Império da Pérsia. Agora, a pergunta que fazemos aqui, gente, nós olhamos a esse livro de Daniel, capítulos 6, 7, 8, pelo menos. Poderíamos fazer perguntas do tipo, pastor, por que Deus se importa tanto com a Pérsia? Há tantos países, também aqui, tantos povos, como o Egito e outros. Por que Daniel continua sonhando com Pérsia, com Pérsia, com Pérsia? Por que a Pérsia? Porque Nabucodonosor teve um sonho que viu uma estátua e do seu reinado veria os Medo-Persas. Então Daniel tem uma visão que tem um urso que emerge do mar Medo-Persa.
Agora tem uma visão que uma cabra de 2 chifres, Medo-Persa. Por que Deus se importa tanto com a Medo-Persa? Veremos isso em todo o capítulo, que a importância literária ou bíblica é para um fim: mostrar, apresentar, revelar, se concluir tudo na pessoa de Jesus. Capítulos 6, 7, 8 e diante, e outros textos bíblicos, históricos, evangélicos, cartas, epístolas. A Bíblia é toda sobre Jesus e o plano de Deus de mostrar Jesus na história. Porque, só para lembrar você, o povo de Deus de Judá tinha o seu templo em Jerusalém e eles cultuavam ao Senhor e serviam ao Senhor, sacrificavam ao Senhor e eram servos do Senhor. Então vem o reinado babilônico, através de Nabucodonosor, que pela permissão de Deus, no capítulo 1, pela permissão de Deus, Nabucodonosor, ele vence o povo de Judá, leva os despojos do templo, os itens de adoração do templo, aqueles que Belsazar usou e deu no que deu, ele leva os jovens de Judá. Então agora a nação de Deus, o povo de Deus, está sem templo, está sem adoração, porque Nabucodonosor implantou uma estátua e quer unificar política e religião. Então o povo de Deus está sem lugar de adoração. E nós temos algumas profecias bíblicas, entre elas as que dizem que Jesus voltará e será visto e de alguma forma dependerá do templo para poder vir. Então nós temos aqui uma menção bíblica pela Babilônia que de alguma forma impediria ou não seria possível, por exemplo, Jesus entrar na história. Então o que Deus faz? Deus vai usar um povo, uma nação menor da Babilônia, Medo e Persas, unificados, para desbancar. E através do Império Medo-Persa, lemos no capítulo 7, que Dario então chama Daniel para ser um de seus governantes, e o decreto que ele enganadamente assinou leva Daniel à cova dos leões, já velhinho idoso, aqui 90 anos de idade quase. E após Deus o livrá-lo, Dario então anuncia: todos os povos, línguas e nações adorem ao Deus de Daniel. Então é por meio da Pérsia que a adoração a Deus vai voltar. É por meio da Pérsia que o povo de Deus poderá voltar ou começar a volta para o templo e para a adoração. Então por que Deus se importa tanto com a Pérsia? Porque Deus vai usar esse povo para a seguinte coisa: colocar Jesus, trazer Jesus na história. Porque a Bíblia não é sobre Daniel, não é sobre persas, babilônicos ou gregos. A Bíblia é sobre Jesus, a sua entrada na história e a sua volta é o que trata o capítulo 8, 7 e outros de Daniel. É através do povo persa que os judeus começam a voltar para casa. Lembrando a você, o que nessa relação que vivemos hoje, qual é a relação desse texto de Daniel, e só Daniel, e conosco? Daniel, ele representa o povo de Deus que está fora de casa, na Babilônia. Nós, povo de Deus, estamos fora de casa. Daniel representa o povo de Deus que está no meio de uma nação que é oposta à sua fé. Nós estamos em uma nação, não Brasil, mas mundo caído, que é opositor a Deus. Então há uma relação direta com o livro de Daniel e a realidade que nós vivemos hoje na Terra. Daniel está vivendo uma nação que não é na sua nação, não é o seu povo, não é a sua casa. Nós igualmente estamos assim. Então vamos voltar ao capítulo 5 ao 8, que falamos sobre a continuação da visão de Daniel. Diz assim o texto: enquanto eu estava considerando isso o quê? Aquele carneiro, de repente um bode com um chifre enorme entre os olhos. Então, como eu falei no domingo passado, capítulo 7 e 8 e os demais de Daniel é livro de você usar em muito a sua imaginação. Então era um bode com 2 olhos e um grande chifre no meio. Volto a dizer, não era um unicórnio. O unicórnio é mito, tá bom? Vamos lá. Esse bode com um chifre entre os olhos veio do oeste, percorrendo toda a extensão da terra sem encostar no chão. Qual a ideia aqui? Aqui você vai ver que é uma visão de Daniel sobre o Império Grego. Esse bode que percorre a terra sem encostar no chão
é para dar uma ideia, assim como as asas do leopardo, é para dar uma ideia da velocidade desse reino. A velocidade com qual ele conquista as suas guerras. Ele veio na direção do carneiro, esse que nós falamos, carneiro de 2 chifres que eu tinha visto ao lado do canal, e avançou contra ele com grande fúria. Eu o vi atacar furiosamente o carneiro, atingindo e quebrar os seus 2 chifres. Então, seja aqui, gente. Aqui, como você vai assistir lá no canal de animais e tal, é aquela, de verdade, aquela luta, aquela guerra, sabe? Cabeça com cabeça de animal. Aqui tem, vindo de um lado, um carneiro com 2 chifres, mas nós temos aqui um bode com um chifre só. Daniel vai dizer, no momento que eles se colidem, o carneiro com 2 chifres não é páreo para o bode com um chifre só. Então é um bode mais veloz, mais forte e maior. É a história que está dizendo isso. Eu o vi atacar furiosamente o carneiro, atingindo e quebrar os seus 2 chifres. O carneiro não teve forças para resistir-lhe. O bode o derrubou no chão e o pisoteou, e ninguém foi capaz de livrar o carneiro do seu poder. Daniel diz, ninguém foi capaz de livrar o império do Medo-Persa, Dario I, II, III, do império da Grécia. Aonde voltamos isso, gente? Atenção aqui, aonde voltamos isso? Daniel 2. Nabucodonosor teve uma visão há mais ou menos 70, 60 anos antes da visão de Daniel que estamos lendo. Nabucodonosor viu uma estátua, uma cabeça de ferro, disse Daniel, és tu, Nabucodonosor. Mas os ombros, o tronco, é o império Medo-Persa que vai derrubar o seu. E os quadris e as pernas, é o império grego, vai derrubar o seu. Ou seja, 60 anos antes deste evento, Deus já havia mostrado a Nabucodonosor o que aconteceria. Daniel, 60 anos depois, está vendo por si só uma visão o que vai acontecer. E o que acontece acontece. Isso é para nos dizer o quanto Deus está controlando a história. Imagina aqui comigo um pensamento. Muitas pessoas hoje querem saber do futuro. Talvez seja você um. Eu vou procurar uma cartomante. Vou procurar alguém que jogue cartas para mim, um tarô, um vidente. Vou procurar lá um cara meio zen na frente de um cristal com uma estrelinha, com uma pedrinha amarrada na testa. Vamos dizer futuro. Todos estão em busca do futuro. A verdade é que muitos, por não saberem o futuro, ou quando sabem do futuro, dessa maneira, temem, ficam com medo, se apavoram. Eu diria que por não sabermos o futuro, tememos. E quando sabemos o futuro, muitas vezes tememos. O que Deus faz aqui em Daniel, e faz conosco hoje, essa temporada de pandemia, de medo, de pavor, é nos revelar o futuro. Porque Daniel representa o povo de Deus que está fora de casa. E você tem um povo de Deus, a nação de Judá, o qual a Babilônia venceu, roubou utensílios, roubou os jovens, parou o culto a Deus. Sabe o que parece? O diabo está ganhando e Deus está perdendo. E vamos ser sinceros, não é o que parece nos dias de hoje? Olha comigo, coronavírus, pandemia, mortes, sofrimento, guerras, dissensão política, mundial. Poderíamos pensar quer saber de uma coisa? Cadê Deus? Parece que Deus está perdendo e o diabo está ganhando. No tempo de Daniel, era a mesma coisa. O povo de Deus exilado, como Daniel, castrado, poderia pensar, Deus perdeu, Satanás está vencendo. O que Deus quer fazer para nós hoje, lendo Daniel, versículo por versículo, e fazer Daniel naquela época, é mostrar para ele o futuro. Porque o futuro, para os filhos de Deus, não é motivo para nos abater ou temer. O futuro, para os santos, os eleitos de Deus, é para nos trazer coragem, alegria. Para quando vier a pergunta, será que Satanás está ganhando? Será que Deus está perdendo porque o mal está avançando? As visões do futuro é para nos mostrar o seguinte, no futuro o diabo é derrotado, no futuro a Babilônia cai, em um futuro já escrito,
todo o mal se dissipará. Em um futuro escrito, toda lágrima será enxugada. Em um futuro escrito, todos serão julgados. Em um futuro escrito, Cristo voltará sobre as nuvens do céu. Em um futuro determinado, Deus reinará sobre tudo e todos, e os seus santos, os seus eleitos, reinarão com ele em glória. É sobre isso que é o capítulo 7, 8 de Daniel e as revelações. É para nos mostrar o futuro em uma garantia. Estamos seguros, há um Deus no controle. Falou Nabucodonosor, isso vai acontecer. Foi Daniel, isso vai acontecer. E vai acontecer, e aconteceu, é o que nós veremos. Ele diz, esse bode, ninguém pôde livrar ele do carneiro. Aí continua aqui, pare aqui. O bode tornou-se muito grande. Muito grande. O que ele fala? O Império da Pérsia, da Grécia, muito grande. Mas o auge da sua força, no auge do seu grande chifre, foi quebrado. E em seu lugar cresceram 4 chifres enormes na direção dos 4 ventos da terra. A visão de Daniel é o seguinte, esse bode é muito forte que derrubou a cabra. Ele tem um chifre muito forte. Mas no auge da sua força, no auge do seu poderio, esse chifre caiu, foi arrancado, e 4 chifres pequenos vieram no lugar dele. Sobre que é o texto? Lembrar capítulo 7, Daniel está tendo uma visão, novamente, sobre o Império da Grécia. Alexandre o Grande é esse imperador grego, falamos domingo passado, capítulo 7, o qual, jovem ainda, 33 anos de idade, depois de não ter mais nada para conquistar, ele morre e não tem sucessores, não tem herdeiros do sexo masculino. Então ele deixa o seu poderio, o seu governo para 4 homens, para 4 generais, para 4 homens do seu exército. Então tem um chifre grande que cai e o seu reinado fica para 4 outros homens. Então vamos à interpretação que o anjo vai dar no versículo 21 e 22 da Grécia. O anjo diz a Daniel assim, o bode peludo é o rei da Grécia, e o grande chifre entre os seus olhos é o primeiro rei, ou seja, Alexandre o Grande. Os 4 chifres, disse o anjo, que tomaram o lugar do chifre, que foi quebrado, são 4 reinos, que surgirão da nação daquele rei, mas não terão o mesmo poder. Então o que o anjo diz? Esse bode peludo representa o reinado de Alexandre o Grande, que não encosta no chão, que é rápido, um bode é muito rápido, um reino é avassalador. Mas depois ele ficarão 4 reis, 4 homens que não terão o mesmo poder, a mesma astúcia, o mesmo governo que Alexandre o Grande teve. Então algumas coisas aqui importantes sobre o Império Grego. O primeiro deles é porque Deus vai usar simbologias como este bode para a Grécia. Historiadores vão relatar que antes de surgir esse Império Grego de fato, através de Alexandre o Grande, na verdade do seu pai, na Macedônia, certo? O rei Filipe, na verdade, II, diz que os colonizadores que os antecederam tiveram, através de um oráculo, ou seja, de um vidente, geralmente é um tipo de coisas que não são vindas de Deus, mas um oráculo, um vidente, orientou esses colonizadores antigos da Grécia a seguirem uma cabra, um bode. E ao seguirem esse bode, aonde o bode parasse, se estabelecesse, ali seria a sua cidade, ali seria o local que eles deveriam então fazer morada e criar o seu povo e os seus filhos. A história diz que isso aconteceu, é uma história. E depois disso, ainda hoje na Grécia, há muitas coisas relacionadas à cabra, à imagem, a nomes. Hoje, ainda na Grécia, há um rio que atinge outras nações que tem o nome o Mar da Cabra. Hoje tem na Grécia alguns aparatos como Cidade da Cabra. Tudo isso por conta dos colonizadores que tiveram a identidade por um oráculo, um vidente, e então tornaram essa imagem como a imagem da Grécia. Por isso, a visão de Daniel tem a ver com essa imagem. Então observe, gente. Deus é tão detalhista. É que eu quero chamar a atenção sobre isso. Deus age na história com detalhes. Nada foge das mãos detalhistas de Deus.
desde a criação da natureza, água, mar, sabe, animais que voam, que rastejam, que andam nos mares do homem, Deus é perfeito. Deus usa aqui um símbolo para a Grécia, que a Grécia vai depois tomar como uma simbologia para existir. Uma cabra, até hoje tem essa simbologia dentro da Grécia. E falamos sobre Alexandre o Grande, é importante falar sobre isso, porque é algo aqui muito maravilhoso em relação à verdade da palavra de Deus. E quando nós lemos a Bíblia, estudamos e olhamos a história e pesquisamos, não há outro lugar, não há outra coisa a dizer, eu tenho dito a não ser, uau! Uau! Como a palavra de Deus é inerrante, como ela é perfeita. Todo outro livro não há perfeição. Qualquer outro livro mente. A palavra de Deus é perfeita. A palavra de Deus é inerrante. A palavra de Deus é única. É toda a verdade. E hoje aqui você vai no capítulo 8, junto com algumas histórias, historiadores e eventos, como a palavra de Deus é rica em detalhes e é perfeita. Por exemplo, Alexandre o Grande é aquele que é um jovem e tem os seus pais, o rei Filipe II, que é um rei da Macedônia. E tem a sua mãe também, são reis da Macedônia. Então, a história diz que os seus pais são brutalmente assassinados. Mas os pais de Alexandre o Grande, ou mais especificamente o pai de Alexandre o Grande, ele tem um sonho, sabe? Ele tem uma missão, ele tem a sua ideologia, o seu sentido de vida que esse pai tem, quase que uma doença, marchar contra a Pérsia e tomá-la. Estender o seu reinado até esse lado. Quando os pais de Alexandre o Grande morrem, Alexandre o Grande tem essa verdade do seu pai, essa missão do seu pai, tomar a Pérsia de assalto e estender o reinado. Então aquilo que era o sonho, a missão de seu pai, passa a ser dele. Alexandre o Grande tem aproximadamente 20 anos de idade, jovem, mas foi treinado a sua vida inteira para ser um grande guerreiro, um grande rei. O que acontece? Lemos capítulo 7 de Daniel, onde Daniel vê um leopardo com asas, veloz. Assim vai ser Alexandre o Grande. Ele, de fato, ele vai ir em direção à Pérsia, e a história conta. Ele vai reinar, vai desbancar os medo-persas e vai levar adiante todo o seu império. E quando Alexandre o Grande ele vai lidar com os medo-persas, a história vai dizer que ele tinha um exército muito inferior ao da Grécia, ou seja, dos medo-persas. Se os medo-persas já eram inferior à Babilônia, Alexandre o Grande vai de forma inferior em número de armamento em direção à Pérsia. A história vai contar que os reis medo-persas tinham em média 100 mil soldados. Alexandre o Grande, 35 mil soldados. Então, qual é a ideia disso? Nós lemos aqui no capítulo 8 que estamos lendo, que esse carneiro, que representa os medo-persas, tinha quantos chifres? 2, ou seja, poderio, força. O bode tinha quantos chifres? 1 chifre, ou seja, Alexandre o Grande tem menor armamento do que os medo-persas. Mas a visão que Daniel teve, o anjo interpretou, é que mesmo com 1 chifre a menos, com menos soldados, adivinha, na luta, Alexandre o Grande sai vencedor. A história traz o número: 35 mil homens de Alexandre contra 100 mil homens da Pérsia. Resultado: dos 100 mil homens do Império Medo-Persa, 20 mil morrem. Alexandre o Grande, 35 mil homens, sabe quantos morrem? 100. O império menor, inferior, atinge o império maior e superior. O que isso me diz? Que Alexandre o Grande era o cara? Não, embora tenha um título. Que os medo-persas foram fracos? Não. Isso me diz que Deus controla a história. Que Deus controla reis e reinos. É Ele quem coloca reis, é Ele quem tira reis. É Ele quem sustenta nações, é Ele que derruba nações. Ele faz com que o fraco vença o forte.
Ele faz com que aquilo que não é possível seja possível. Deus está no controle da história de reis e reinos. Vivemos hoje de forma global pandemia, mortes, crise econômica, crise na saúde, crise política. E muitas pessoas estão apavoradas com medo, porque o futuro está aberto. Como será? O livro de Daniel, as profecias, é para dizer ao povo de Deus, se mantenha calmo. Deus está no controle. E como falamos domingo passado, precisa piorar um pouco antes que melhore. Mas quando melhorar, não vai ser uma melhora. Vai ser Cristo vindo sobre as nuvens do céu. E nós vamos reinar com Ele, vivos e mortos. Estaremos com Ele para sempre. Então Alexandre o Grande vence o governo persa com poder muito inferior. E a história conta que então, após conquistar todo o mundo conhecido da sua época, Alexandre o Grande senta com 33 anos e chorava compulsivamente porque não tinha mais nenhuma nação para conquistar. E vai dizer a história que ele possivelmente é envenenado e ele morre. Então aqui uma alusão rápida, só um pensamento. Alexandre o Grande morre com 33 anos, a idade que Cristo morreu. E possivelmente, em seus amigos ou seu exército, ele tinha um Judas que o envenenou. Apenas algumas considerações. Mas antes de ir para o próximo tópico, eu preciso compartilhar com você um resumo dos meus estudos. E me sinto-me honrado de poder compartilhar isso com você. Porque isso nos faz sentar, nos faz ficar maravilhados, nos faz chorar, nos faz cantar a preciosidade, a veracidade, a integridade, a verdade, a inerrância da palavra de Deus. Eu vou acrescentar aqui, por isso que eu amo ensinar a palavra de Deus, versículo por versículo, porque eu creio que é assim que Deus quer que nós aprendamos. Vou fazer para você um escrito de um historiador específico na história judaica, chamado Josefo, Flávio Josefo. Esse historiador, ele viveu assim quase na mesma época de Jesus, ou seja, ele nasceu alguns anos depois de Jesus. Era quase condescendente dos apóstolos. Nada declara ou afirma que ele foi feito um cristão ou que ele era crente em Jesus. Mas ele é um cara específico que estudou a fundo a história do povo judeu. Então, hoje ainda, ele é o historiador mais reconhecido em relação à veracidade de estudos sobre o povo judeu. Eu quero hoje aqui resumir, sinto-me honrado em fazer isso, resumir os escritos de Josefo sobre esse texto, sobre Alexandre o Grande, sobre o capítulo 8 de Daniel. Então, Josefo vai dizer que em um tempo após a morte dos pais de Alexandre o Grande, ainda jovem, Josefo vai dizer em suas pesquisas que Alexandre o Grande tem um sonho durante a noite. Então, ou seja, Deus deu um sonho a Daniel e Deus vai dar um sonho há mais ou menos 200 anos entre Daniel e o seu sonho e Alexandre o Grande, são 200 anos à frente. Então, 200 anos após 8 de Daniel, Alexandre tem um sonho durante a noite. E no seu sonho, ele vê diante dele um homem que ele não sabe quem é, não conhece. E esse homem vem em sua direção, assim escreve Josefo, e esse homem está todo vestido de púrpura, de roxo, que é a cor da realeza. E esse homem de roxo, que não sabe quem é, diz para ele algumas palavras, diz assim, olha, Alexandre, se anime, chegou a sua hora de você cumprir aquilo que o seu pai tinha. Chegou a sua hora de você tomar posse da missão do seu pai. Chegou a hora de você ir em direção aos persas e derrotá-los. Então Alexandre o Grande acorda e tem aquilo como algo divino, como algo divino para ele realizar. O que ele faz, à luz do sonho, ele se arruma, pega suas coisas em algum tempo e marcha em direção aos persas. O que me faz aqui abrir um parênteses, porque ele vai conseguir conquistar a Pérsia, porque ele tinha um sonho dado como algo divino,
Deus não abençoa, Deus não se manifesta simplesmente por nós termos uma revelação ou nós lermos as Escrituras. Deus abençoa e a palavra de Deus se cumpre quando nós agimos à luz do que lemos, interpretamos, entendemos e nos foi revelado. Não bastaria para Alexandre o Grande ter um sonho e não praticá-lo. Não nos basta conhecer a palavra, assistir o culto, desfolhar a Bíblia. Se nós não praticarmos, nós não teremos êxito algum com aquilo que para nós foi profetizado e foi escrito. Dito isso, diz que então Alexandre o Grande sai, ele vai em direção à Pérsia. E adivinha qual é a primeira cidade que ele se depara para conquistar? O povo judeu, Judá, Jerusalém. Sim, Judá foi sitiada por Nabucodonosor, Judá foi assaltada pelos babilônicos, levaram Daniel, mas a cidade permanece desolada, destruída, sem o seu culto a Deus. Por quê? Porque agora é uma província da Babilônia. Alexandre o Grande vai em direção à Pérsia, é a primeira cidade que ele se depara para então tomar posse, para vencer e fazer com a cidade como parte do seu império. Adivinha? Jerusalém, Judá, o povo de Deus. E quando ele chega lá, os sacerdotes, o povo de Deus, já tem aquela noção do que lhes aconteceu por Babilônia, Nabucodonosor. Então lá vem mais um reino contra nós. O que eles fazem? Eles recebem bem Alexandre o Grande, para que não aconteça o que lhe aconteceu com Nabucodonosor quando entraram em guerra. Alexandre o Grande é convidado, então, para participar dos ritos de Jerusalém. Então, o principal sacerdote dos religiosos dá uma seguinte ordem, Joséfo escreve: coloquem todos branco para a nossa festa judaica e vamos receber o rei grego, porque eles não querem que sejam mortos. Então, vem para a cidade os homens de branco em sinal de santidade, de pureza. E lá vem o sumo sacerdote local da época. E esse sumo sacerdote não tem ideia do que Alexandre o Grande sonhou. E o sacerdote vem para a festa com a sua roupa, adivinha de que cor? Púrpura. Ele não sabe do sonho. José vai dizer, isso é maravilhoso, quando Alexandre o Grande visualiza de longe, à vista de longe, o sumo sacerdote. Assim como Daniel, o seu rosto empalidece. E quando chega, Alexandre fala assim, é você. E a princípio esse cara não sabe o que está falando, ele diz assim, não, é você. Você que ouviu no meu sonho. Olha, era a sua face, era o seu rosto, era a sua voz, era você. O sumo sacerdote fala assim, que sonho você teve? Eu tive um sonho que diante de mim vinha um homem de púrpura e tinha o seu rosto e a sua voz. E ele mandou marchar em direção à Pérsia. Ele mandou em direção à Pérsia para derrotar a Pérsia. Era você no meu sonho. Joséfo vai dizer que nesse momento, o sumo sacerdote convida Alexandre o Grande a todos para irem oferecer um sacrifício a Deus. E o texto de Joséfo vai dizer que nessa hora, o sacerdote pega os escritos de Daniel, certo? 200 anos depois de Daniel. Abre o capítulo 8 para Alexandre o Grande, vira para ele e fala assim, aqui está você. Você não conhece a Deus, mas Deus te conhece. Esse sonho que você teve foi Deus dizendo que você deveria vir aqui, passar por aqui, vencer os medo-persas, para restituir de volta o nosso culto a Deus. Olha, você diria, segundo Joséfo, o sumo sacerdote Alexandre o Grande, aqui está você. Nós o estávamos esperando há 200 anos, crendo que Jesus disse que você viria, e você está aqui. Irmão, eu não sei quanto isso pode fazer a sua mente explodir, perder o fôlego. Porque Deus é perfeito, a palavra de Deus é a verdade. E Alexandre o Grande ficou tão maravilhado com aquilo, que ele foi com os sacerdotes oferecer sacrifício a Deus. Ou seja,
Aqui está um grande rei, como um leopardo com asas, como um bode que não toca no chão, o seu reinado insuperável, agora oferecendo sacrifício a Deus, dizendo: há um rei que é maior do que eu. Há um reinado que é maior do que o meu. E Joséfo vai dizer que quando Alexandre o Grande passa por ali, faz a seguinte pergunta ao sumo sacerdote: olha, antes de ir, eu gostaria de dar liberdade de você pedir o que você quisesse para mim, o que você pedir, eu vou fazer. E segundo Joséfo, o que esse sacerdote pede é: por favor, nós queremos que você nos autorize ou nos deixe, porque agora ele é novo imperador da terra de Judá, que você nos dê a liberdade religiosa. Lembrando a você, Babilônia passou por Judá, fechou o templo, arrancou os utensílios, fez uma imagem da Nabucodonosor, disse que quem não adorasse ele morreria. O culto a Deus foi proibido. Ele pede a Alexandre o Grande: eu só peço que você nos dê a liberdade religiosa. Sabe o que Alexandre o Grande diz? Está concedido. Tenham a liberdade de adorar a Deus. Minha gente, Daniel 7:8. Pastor, por que Deus nas visões é a Pérsia e a Grécia? Por que Deus se importa tanto com a Pérsia e com a Grécia? É por isso. Porque é através da Grécia que a adoração a Deus vai ser restabelecida. É através de Alexandre o Grande que o povo de Deus poderá de novo ter liberdade religiosa para poder sacrificar-se a Deus, adorar a Deus, cantar a Deus, tocar para Deus. Aquilo que a Babilônia roubou, Deus enviou uma nação, um povo, um rei, a militares, para poder devolver a adoração do povo a Deus. Sabe por quê? Porque Deus está no controle da história. E para que Jesus possa voltar, a adoração e o culto tem que ser restaurado. Mais uma vez, não é sobre Daniel, sonho e visão, é sobre a vinda de Jesus na história e a volta de Jesus sobre as nuvens do céu. Para Cristo entrar na história, a adoração, o templo tem que ser restaurado e Deus vai usar a Grécia para poder devolver isso. Então, meu irmão, se eu terminasse aqui, não terminamos, já nos bastaria saber que Deus controla a história, que Deus é perfeito, que Deus é soberano. Deus dá sonho, dá visões, move reis e reinos como peão de tabuleiro de xadrez para uma missão, que é sobre uma coisa, sobre Jesus. A sua vinda na história já veio e a sua volta sobre as nuvens do céu. Agora vamos dar continuidade. Mas antes aqui lembrar você que a Grécia foi tão importante na história, não só em devolver o culto aos judeus, aos cristãos da época, mas a visão de Nabucodonosor, capítulo 2, termina com o reinado romano, após a Grécia. Então passa-se o tempo, então Alexandre o Grande volta e ele é morto, envenenado. E agora se inicia, porque agora o seu governo, através de 4 soldados, de 4 governantes, é mais fraco. Então o Império Romano toma conta do que antes era a Grécia. E uma das coisas que a Grécia fez, a Grécia restaurou ou unificou o idioma da época. Babilônia trouxe como escravo Judá, outras nações, muitos idiomas. Alexandre o Grande com a Grécia, se você estudou história, sabe disso, Alexandre o Grande ele foi ensinado por Aristóteles e outros grandes filósofos gregos. A Grécia tem um ensino, um sistema de ensino filosófico, educacional impressionante. Então isso chega para a Babilônia, para a Pérsia, para Judá. Então esse sistema de ensino invade as nações e a filosofia da Grécia é ensinada, a língua da Grécia é ensinada. Por isso que o capítulo 8 de Daniel, ele não foi escrito em aramaico, mas foi escrito em grego. Porque agora aqui as nações estão falando, em sua maioria, o grego. O que isso tem a ver? Quando Roma toma conta do Império da Grécia, Roma precisa agora escolher qual vai ser o seu idioma original. E adivinha o idioma que Roma escolhe como idioma nacional? O grego. Agora Roma, o império que viria e veio,
tem agora como idioma o grego. Adivinha em qual idioma o Novo Testamento foi escrito? O grego. Deus na história. Deus traz uma língua única para os romanos, usa essa língua para escrever os evangelhos e lembrar você que o Império de Roma foi responsável por construir estradas e ruas que ligassem as nações, coisa que nunca antes aconteceu. Roma é o império que por 1700 anos governou, pavimentando, não com asfalto, mas criando estradas que ligasse o mundo. Então agora há uma língua que liga as nações, uma língua, um idioma que liga as nações, e agora há estradas que ligam as nações. O que é isso? Isso é Deus agindo na história, para que quando Jesus entre na história há 2000 anos atrás, e quando Jesus então morre e ressuscita, e os evangelhos são escritos com a sua história, o evangelho de Jesus agora tem estradas para poder se propagar no mundo inteiro. Agora o evangelho de Jesus pode ser escrito em uma língua que todos os povos vão entender. Sabe o que é isso? É Deus preparando. A Bíblia diz que Jesus virá no tempo dos tempos, no melhor tempo, na premissa dos tempos. Deus prepara a história para um tempo onde há um idioma, há estradas, para que então o evangelho de Jesus chegue às nações, locais, idiomas. Sabe o que é isso? Deus está no controle da história e é tudo sobre Jesus, a sua primeira vinda e a segunda vinda. Quem pode dizer amém? Deixa eu correr por cada hora, porque, irmãos, eu começo a ficar empolgado aqui, eu vou levar, eu acho que mais algumas horas eu termino, tá bom? Vamos então terminar versículo 9 e 14, que é a visão de Antíoco, eu vou te explicar o que é isso, e o anticristo. De um deles saiu outro chifre, que começou pequeno. De um deles quem? Aqui você lê inteiro. Alexandre o Grande é um chifre do bode. Esse chifre cai, ficam 4 chifres menores. De um desses 4 chifres menores, sai um outro chifre, começou pequeno, mas cresceu em poder na direção do sul, do leste da terra magnífica, cresceu até alcançar o exército dos céus e atirou na terra alguns componentes do exército das estrelas. Eu quero aqui parar. Temos que entender que há 2 reinos, o reino natural visível e o reino que não é natural invisível. Aqui se percebe nitidamente que há linguagem sobre reinos visíveis, naturais, o bode, o carneiro, o chifre, mas também Daniel começa a ter algumas linguagens na visão de alguns seres celestiais, no caso aqui, estrelas. Quando vemos chifres, relação a reinos, poder. Quando nós vemos mar, pessoas, grupo de povos. Quando vemos estrelas, geralmente a interpretação mais próxima são seres divinos, angelicais, anjos. Cresceu até alcançar o exército dos céus e atirou na terra algum dos componentes do exército das estrelas e os pisoteou. Tanto cresceu que chegou a desafiar o príncipe do exército. Suprimiu o sacrifício diário oferecido ao príncipe. E o local do santuário foi destruído por causa da rebelião. O exército dos santos e o sacrifício diário foram dados a esse chifre. E ele tinha êxito em tudo o que fazia e a verdade foi lançada por terra. Eu vou explicar aqui rapidamente, mas depois uma interpretação. Aqui tem um texto da visão que vai dizer que daqueles 4 chifres, no meio daquele império persa, grego, vai surgir um chifre que tem um poder, o poder de trazer sofrimento, um poder de suprimir o sacrifício diário que era oferecido ao príncipe, no caso, a Cristo, a Deus. Ou seja, depois que Alexandre o Grande permite a restauração, a liberdade religiosa do povo de Deus, voltam a ser feitos sacrifícios a Deus. Vai dizer que, após um tempo, vai chegar esse, que vou explicar, conhecido como Antíoco Epífanes. Ele vai chegar e ele vai proibir esse culto religioso a Deus. Ele vai profanar o templo, vai desonrar a Deus, vai impedir o sacrifício diário ao príncipe. E o local do santuário, ou seja, o local do sacrifício, do holocausto a Deus, pelo povo de Deus,
vai ser destruído. Por causa da rebelião, o exército dos santos, ou seja, o povo de Deus, e o sacrifício diário foram dados ao chifre, ou seja, ele tomou o poder disso. Ele tinha êxito em tudo o que fazia e a verdade foi lançada por terra. Vamos à interpretação que o anjo vai dar, versículo 23 ao 27. No final do reinado deles, quando a rebelião dos ímpios tiver chegado no máximo, surgirá um rei de duro semblante. É esse cara da visão. Mestre em astúcias. Ele se tornará muito forte, mas não pelo seu próprio poder. Ou seja, esse cara vai ser muito forte, vai acabar com o sacrifício, vai trazer sofrimento, mas o poder não é dele, porque o poder vem de quem? Vem do reino caído. É satânico, é diabólico. Ele provocará devastações terríveis e será bem sucedido em tudo o que fizer. Destruirá os homens poderosos e o povo santo. Com o intuito de prosperar, ele vai enganar a muitos e se considerará superior aos outros. Destruirá muitos que nele confiam e se insurgirá contra o príncipe dos príncipes, ou seja, contra Cristo, o que nos lembra a palavra anticristo. Apesar disso, ele será destruído, mas não pelo poder dos homens, ou seja, quem vai destruir esse homem, esse espírito do anticristo? Não são os homens, são o poder, ou é o poder de Deus. Vamos à interpretação do texto aqui da Revelação. Aqui o texto está falando sobre dois atos proféticos, um já visto e outro não antes visto. O já visto aqui é sobre um homem chamado Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes é um homem que, segundo a história, existiu, está relatado no livro de Macabeus. Pastor, que livro é esse? Macabeus, 1ª e 2ª Macabeus, são livros que hoje tem, por exemplo, na Bíblia Católica. Como eles surgiram? Bom, a maior ideia é que após o protestantismo, após Martinho Lutero, algumas perguntas eram feitas à Igreja Católica pelos reformadores. Aonde está isso aqui na Bíblia que vocês ensinam? E por querer dar resposta àquilo que não poderiam responder, conta a história que eles cataram alguns livros que poderiam se pautar e enxertaram na Bíblia. Então, ou seja, a Bíblia que nós temos hoje é a palavra de Deus. A Bíblia Católica tem alguns livros que não são a palavra de Deus, ok? Então, 1º e 2º Macabeus conta essa história do período interbíblico. É o período entre onde se acabou a revelação de Deus em Malaquias até João Batista, 400 anos. 1ª e 2ª Macabeus são os 400 anos de período interbíblico, correto? Nessa época existia um homem chamado Antíoco Epífanes. O que ele fez, segundo a visão? Ele foi um homem poderoso, um homem completamente possuído de espírito maligno. O que depois dele temos outras representações, algumas delas, Stalin, Hitler, Mussolini, Coreia do Norte e outros homens que agiram como esse cara agiu. Diz que ele perdeu o controle e disse que em alguns dias, assim como Hitler, ou pior do que Hitler, alguns dias ele matou 8.000 judeus. Ele matou mulheres, crianças, grávidas, pisoteou-os. Esta visão, a interpretação diz que esse cara vai surgir com o intuito, com seu próprio poder, ele vai parar o povo de Deus com seu sacrifício. Ou seja, quando Babilônia tomou o Judá e unificou política e religião, Deus envia a Pérsia, que livra então o povo babilônico, e tem então Daniel, e diz: povos e nações, adora o Deus de Daniel. Aí depois Deus envia Alexandre o Grande, que vai restituir os sacrifícios e o culto a Deus para o povo de Deus. Para que isso? Para que Jesus volte. Aí então, na história, se levanta um homem que também nessa época está sob o domínio desse espírito do anticristo, porque não é só uma pessoa, também é um espírito. Daniel não é sobre o que aconteceu ou o que vai acontecer, é sobre o que sempre acontece. Depois dele tivemos Hitler e muitos outros. Então esse homem é o anticristo do Antigo Testamento, se levanta, mata judeus e não só isso. Ele invade o templo de Deus, aquele que através de Alexandre o Grande foi restaurado, e ele para com os sacrifícios, ele mata sacerdotes,
Ele simplesmente, literalmente, ele pisoteia a palavra de Deus, pisa na verdade, porque é isso que é a palavra anticristo, é contra Cristo, ou substituir o Cristo. Ele pisa na palavra, ele desonra a Deus. O que ele faz? Ele para com sacrifício no templo de animais puros, sem defeito. E ele cria, no meio do templo, que era para Deus, um altar a Zeus. E ele sacrifica porcos a Zeus. Lembrar você que o porco, para o judeu, é um animal imundo, é desonra. Certo? Isso aí é uma coisa assim, inaceitável. Então imagine emocionalmente o que é para o judeu. Um lugar de sacrifício a Deus, de cantos a Deus, de danças a Deus. Agora tem uma imagem de Zeus e porcos imundos, segundo a religião judaica, são sacrificados como quem diz, o Deus de vocês para mim é um porco. Para você ter uma ideia, é como se você viesse aqui no nosso retorno, talvez em julho, e você não encontrasse mais púlpito, nem pastor, nem caixa de som, nem telão, mas ao contrário, se encontrasse aqui, quem sabe, uma boate de strip. É pesado, mas a comparação é justa. E você, ao procurar, não é possível, cadê o pastor? Eu vou no gabinete, mas meu gabinete não é mais um gabinete pastoral, é uma sala de aborto clandestina. Ficou pesado? Assim era para o judeu, ter no templo do Senhor a imagem de Zeus e porcos sacrificados. Esse homem fez isso, Antíoco Epífanes. Ele foi aquele que foi o grande usado por esse espírito anticristo no Antigo Testamento. Mas vai dizer, minha gente, o texto bíblico, vai dizer a história que em uma época da sua vida, esse cara contrai e ele tem como se fosse uma infecção intestinal, o que eu chamaríamos de câncer no intestino. E adivinha? Ele morre. O que nos diz que pessoas, reis e reinos podem vir contra Deus e seu povo, podem trazer sofrimento e devastação, podem perseguir a igreja e vão perseguir e perseguem a igreja. Não é nada, isso não é antigo, não é nada novo. Há países hoje o qual a propagação do evangelho, o adorar a Deus é proibido. Ainda hoje há governos, há homens que estão por trás deles esse espírito do anticristo. Isso hoje é verdade. Mas diz que esse Antíoco Epífanes, ele tem um câncer intestinal e ele morre. Eu vejo aí, sabe o que é? O dedo de Deus. Deus pode usar um rei grego, Deus pode usar um rei persa, mas pode simplesmente tocar e fazer o que ele quiser. Um toque da mão de Deus encerra o sofrimento. Um toque da mão de Deus encerra um poderio que é destruidor do sofrimento. Um toque da mão de Deus, sim, da vontade dele, pode estancar a pandemia. Claro que pode. Deus usa meios e formas, e vai lembrar, minha gente, tudo que Deus faz é para um fim, revelar Jesus na história, já à vinda e na sua volta. Esse homem morre. Conta a história que depois que ele morre, os judeus, sem aquela opressão, eles vão agora fazer uma festa de 8 dias com tochas acesas. Qual é o nome? Hanukkah. Festa das luzes judaica, até hoje existe. As tochas acesas, luzes acesas para dizer assim, a luz voltou. Profeticamente para dizer, luz do mundo, o caminho está aberto. Messias, Filho de Deus, o caminho está aberto. Agora o templo pode ser de volta restaurado. O sacrifício pode ser de volta feito. Porque todos aqueles que tentaram impedir Jesus de entrar na história foram derrotados. Mas essa profecia de Daniel 8, ela é dupla, para a gente terminar. É uma profecia de um tempo passado e uma profecia futura. Eu vou terminar aqui lendo a última parte. Não terminei? Terminei. Versículo 27. Esse espírito, essa figura do anticristo, é algo aqui, de alguma forma, no Antigo Testamento, por esse cara, Antíoco Epífanes, mas também algo aguardado, ou seja, precisou que esse evento acontecesse para que Cristo entrasse na história e profeticamente, um cumprimento duplo, também nós veremos algo do tipo, ainda vindo, para que então Cristo volte sobre as nuvens do céu. Aquele movimento que eu disse, onde ele coloca a mão no trono e diz, agora é o momento. Mas pastor, isso é verdadeiro? Eu vou ler para você terminando alguns versículos bíblicos.
um contemporâneo de Jesus e quase que de Joséfo, João, apóstolo de Jesus, escreveu assim em 1 João 12, versículo 18. Filhinhos, esta é a última hora, e assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. O que João diz é, vocês ouviram que o anticristo está vindo, mas João quer dizer, lembrar a vocês que não é o que acontece ou vai acontecer, o que sempre acontece. João vai dizer, o anticristo está vindo, mas muitos já vieram, muitos já aconteceram, lá e ainda hoje. Falsos profetas, falsos mestres, falsos milagres, espírito por trás de pessoas. Ele diz, por isso sabemos que esta é a última hora. João diz, estamos vivendo a última hora. Vamos mais à frente, o apóstolo Paulo vai escrever em sua segunda carta à igreja de Tessalônica, capítulo 2, versículo 3 e 4. 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4, ele vai dizer, não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia. E então será revelado, Paulo vai chamar de Cristo com outro nome, será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe, ou seja, o anticristo, se opõe a Cristo. Ele se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Ou seja, o mesmo Espírito que Paulo vai dizer que vai vir sobre alguém, esteve sobre Antíoco Epífanes. Ele pula para o versículo 8. Então será revelado o perverso, um novo nome, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vida. Paulo diz, isso vai acontecer, mas no final Cristo vence, no final Cristo derrota. Versículo 9, a vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, ou seja, há um espírito por trás desta pessoa, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Paulo diz, esse filho da perdição, o anticristo, enganará muitos com sinais e maravilhas. E volto a dizer o que dizemos no capítulo 7. Nós não estamos correndo atrás de sinais e maravilhas, porque poderemos ser enganados. Corremos atrás de Jesus. E com isso, os seus sinais e maravilhas vêm até nós. Versículo 10, ele diz, ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça, para os que estão perecendo. Ou seja, será alguém com poder que usará as mídias televisivas, sociais, alguém com muito poder. Portanto, eles rejeitaram o amor, a verdade que os poderia salvar. João diz, Paulo diz, a profecia do anticristo, ela se cumpre duplamente. No Antigo Testamento, antes da primeira vinda de Jesus, e se cumprirá a uma segunda vez, para que então Cristo volte sobre as nuvens do céu. Alguém dirá assim, pastor, tem certeza? A interpretação é essa mesmo? Será que Paulo e João estão de fato falando sobre a mesma coisa? O que Jesus diria com isso? Algumas pessoas perguntam assim, bom, o que Jesus disse em relação a isso, pastor? Tá, Paulo falou, mas o que Jesus disse? Então, vamos terminar com ele, com Jesus. O que ele diz sobre isso? Eu vou ler Mateus 24, 15 em diante. Jesus diz, assim quando vocês virem o sacrilégio terrível, ou seja, assim quando vocês virem esse tempo terrível que vai chegar, do qual falou o profeta, adivinha quem? Do qual falou, Mateus 24, 15, do qual falou o profeta Daniel. Jesus cita Daniel 7 e 8, correto? No lugar santo, quem lê entenda. Versículo 16, então os que estiverem na Judéia fujam para o monte. Jesus diz, quando vier o tempo do anticristo, quando chegar esse tempo, como Daniel disse que viria, ou seja, Jesus diz que não só se resume a profecia a Antíoco Epífanes, mas a profecia se resume, Jesus está anunciando para o futuro, falando sobre algo que vai acontecer. Ele fala assim, o que Daniel diz, não só se cumpriu ali, mas vai se cumprir na frente, para a minha segunda volta. Quando isso acontecer, fujam. Vamos ao versículo 27, de Mateus 24. Porque assim
como relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Aonde Jesus ganhou o título de Filho do Homem? Aonde? Daniel, capítulo 7. Daniel é o cara que nomeia Jesus, na sua visão, como Filho do Homem. Jesus está dizendo, esse título faz menção ao que eu dei a Daniel. A Bíblia se conecta, a Bíblia é a verdade, é detalhe. Versículo 30, minha gente. Jesus diz, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo, adivinha de onde? Das nuvens do céu com poder e muita glória. Quem disse que Jesus viria do céu sobre as nuvens? Quem disse? Daniel, capítulo 7, capítulo 8. O que Daniel disse lá atrás, Jesus está dizendo, é verdade, vai se cumprir, porque a palavra de Deus é a verdade, a palavra de Deus vai se cumprir. Jesus virá, segundo Daniel, o próprio Cristo, sobre as nuvens do céu e todo olho verá e toda a língua confessará. Aleluia. Eu vou terminar, meu irmão, antes de orar, encorajar você a você crer na palavra de Deus. Sabe, você entender que se hoje o negócio está ruim, se há pandemia, se há desemprego, se há doença, se há sistema político desviado, se há economia em queda, se há crise mundial, se há portas fechadas, se há perseguição ao evangelho, à igreja, se lembre de uma coisa, há um futuro que Daniel viu, que Nabucodonosor viu, que Jesus anunciou, que aqueles que estão em Cristo estão guardados nele, que virá sim um anticristo, que virá desolação, sabe, sempre se atente. Quando você tiver uma ideia assim, alguém disser, gente, o que estamos vivendo hoje é algo preocupante globalmente. Então precisamos tratar com isso globalmente. Precisamos ter um idioma só, precisamos unificar a economia e criar uma moeda. Temos que unificar os poderes e ter uma pessoa sobre nós. Sabe o que é isso? É o Espírito do Anticristo falando. Está se cumprindo a profecia. Mas creia de uma coisa, fique seguro, em Cristo, Jesus vai voltar sobre as nuvens do céu e você, vivo ou morto, estará com Ele face a face. Lá não mais haverá dor nem sofrimento, a lágrima será enxugada. Você reinará com Cristo no seu reino eterno, não caído, mas para sempre em um reino sem fim. Então creia em Jesus, confesse a Jesus, viva para Jesus, seja obediente e fiel à palavra de Jesus, que é a verdade. Ele não mente, a palavra de Deus é inerrante. Que Deus hoje te dê fé, te dê coragem, te dê alegria, que seja ousado para crer, não importa o que aconteça. Eu creio na palavra de Deus e a história diz, Daniel disse, Jesus disse, ele virá sobre as nuvens do céu buscar o seu povo e tudo aquilo que Satanás investiu, todo aquele que ele levantou, assim como Antíoco Epífanes, assim como o próximo, aquele que Satanás vai levantar, Deus derrubará com o seu poder e com o seu reino e governará sobre tudo e todos. Aleluia. Então hoje tenha fé e creia, eu vou orar com você. Toma ao seu coração, a sua mente hoje, pelo Espírito Santo que está comigo aqui, que está com você na sua casa. Vamos orar, Pai. Obrigado, Pai, por esse tempo, com a Tua palavra, Deus, algo tão maravilhoso, Deus. Muitas pessoas não têm lido esses textos sagrados, pessoas não têm, às vezes, coragem, Deus, ou não têm o desejo, Deus, de ler a outra metade do livro de Daniel, mas, Deus, obrigado por essa oportunidade, o qual podemos ler, podemos aprender, podemos ser encorajados, alimentados pela Tua palavra, que é a verdade. O Teu desejo, Deus, é que nós aprendamos de Ti pela Tua palavra. O Teu desejo, assim como enviou Gabriel a Daniel, assim como enviou Daniel a Nabucodonosor, o Senhor nos envia o Teu Espírito, ó Deus, para nos ajudar na interpretação, naquilo que é maravilhoso, a Tua palavra que nos diz a respeito do futuro. E o Teu futuro para nós, ó Deus, é algo que nos encoraja, não nos dá medo, é algo que nos dá a Tua verdade. O Senhor está no controle da história. Por isso, Deus, hoje, abençoando cada um dos meus irmãos, derrama sobre a sua vida, sobre o seu coração, fé, energia, coragem, para viver os tempos difíceis, crendo que é um
Deus que governa a história. Ele faz o que deve ser feito, não para o nosso fim, mas o fim é a glória de Cristo vindo sobre as nuvens do céu. Isso nos afeta, porque com Ele nós reinaremos em glória para sempre. E eu oro a Deus por aquele que está hoje vendo esse vídeo pela primeira vez, está conosco pela segunda, terceira vez, primeira semana, alguns meses, que não foi feito filho do Senhor. Deus, hoje haja de salvação, que Ele creia, que há um futuro que nos aguarda, de juízo. Deus, céu e inferno, justiça e perdição. E aqueles que estão em Cristo serão salvos e reinarão com Ele para sempre e sempre. Assim oramos. Obrigado, Pai, pelo Teu povo reunido, no nome de Jesus. Amém.